Boa noite. Certinho. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Assim, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Deus me chamou, me salvou para um plano perfeito, para ser a imagem do seu filho, sem mancha, sem ruga ou defeito. Louvor e prazer, para guerrear e vencer. Por isso é que eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser seus passos, ser sal e luz, ser um discípulo, tomar a cruz e vertir. Eu quero ser semelhante a Jesus. Não me conformar com esse século, mas ser por Jesus transformado. Sua vontade, com meu rosto desvendado, todo o meu agir e falar, no meu sentir e pensar, e todo o meu andar, quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Aleluia, aleluia. Oi, meus irmãos. Depois de uns diazinhos sem a gente estar junto, a gente recebeu nosso presentinho aqui. O Matheus está lá com a Lu no quarto, ele está mamando, acho que ela não consegue dar um pulinho aqui. O pessoal está me avisando aqui que o YouTube está sem som, não tem nada que eu possa fazer. Vocês me perdoem. Vamos sem YouTube hoje, depois eu baixo a versão gravada e coloco lá. Ok? Vocês nos perdoem. YouTube não vai rolar, vamos ficar só no YouTube e no Instagram. E hoje a gente está aqui de novo na série Perfil, que a gente fala de personagens bíblicos. Vai falar sobre o personagem
Vou falar sobre o personagem Daniel, o cara lá da Cova dos Leões. E hoje eu chamei meu pai, o Nelson, para estar com a gente aqui. Vou chegar mais pertinho. Professor? Isso é o primeiro? Daniel é o primeiro? Não, a gente já teve o perfil do Gadareno com o Pedrão. Ele falou que perguntaram para ele qual personagem da Bíblia que ele queria ser, e ele disse que ele queria ser o Gadareno. O pessoal ficou meio chocado, mas ele fez umas observações bem interessantes. E depois ele falou sobre o amigo do cego Bartimeu, porque alguém teve que levar Bartimeu pela mão lá para encontrar Jesus, né? Já Bartimeu ainda era cego. E aí ele falou que também gostaria de ter sido esse amigo de Bartimeu. Então vamos ver o que a gente vai observar hoje na vida do Daniel. Na verdade, Daniel é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. A gente sempre tem os heróis bíblicos. E é claro que o primeiro herói é Jesus, esse é o concurso. Não dá nem para discutir, né? Não dá nem para discutir. Depois, no Velho Testamento, tem Abraão, que eu gosto muito. Moisés, que eu gosto muito. E tem Daniel, que eu gosto muito. No Novo Testamento tem Paulo, que eu gosto muito. E eu gosto muito do autor de Hebreus, mas eu não sei quem é. Então, esse, infelizmente, eu só posso falar do que ele escreveu, mas não sei muita coisa sobre ele. Agora, de qualquer maneira, o que a gente vê é que todos esses personagens, eles são tão mais atraentes para a gente, quanto mais eles se parecem com Jesus. Por isso que eu perguntei ao Willis se tinha alguma música que falava sobre a gente se parecer com Jesus. Quando Jesus apresenta lá as bem-aventuranças, ele começa falando sobre quem é bem-aventurado, mas na realidade o que ele está apresentando é o comportamento de quem se parece com Jesus. Porque aquelas qualidades todas que ele apresenta são as de Jesus. Então a gente é abençoado, bem-aventurado, quando a gente tem aquelas qualidades que são as de Jesus. Logo depois ele continua o Sermão do Monte, dando um monte de exemplos sobre como devem ser as diversas coisas. Por exemplo, ele diz que a gente se parece na hora de fazer um juramento, a gente não deve se preocupar com a forma de juramento. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Nem precisa de juramento. Então, coisas desse tipo fazem com que são o resultado da gente se parecer com Jesus. Então, no Velho Testamento, eu acho que Daniel é um cara que se parece muito com Jesus. E é isso que torna Daniel, para mim, tão notável. Eu fiz aqui um monte de anotações, não sei se eu vou conseguir passar por todas elas, mas o nome Daniel significa Deus é meu juiz, e eu diria que ele foi bem avaliado no final, porque realmente o juiz dele deve ter ficado muito satisfeito com o comportamento dele, tendo em vista a forma como o abençoou durante a estada dele ali em Babilônia. Eu queria interromper dizendo que eu cresci, ele é meu pai, né? Eu cresci, a gente conversando sobre personagens bíblicos, né? E ouço historinha de criança, desde que eu era criança. Eu já não sou uma criança tem um tempão, né? Mas, quando a gente falava dos personagens bíblicos, o único cara que não tinha nada para botar defeito, eu lembro que era o Daniel, não é verdade? Porque o Zé foi bacana pra caramba, o Zé do Egito, mas que ele deu uma gozada nos irmãos, né? E aquela coisa toda. E tem outros personagens que sempre tem um detalhe, mas o Daniel, até onde a gente sabe, ele andou bonito na foto, correto? Exato. Bom, aí o livro que traz o nome dele é o que a gente sabe a respeito dele. Ele não é mencionado em nenhum outro livro. Então, pode até ser que seja, mas não há nada, nenhuma história sobre ele. Então, tudo que a gente sabe sobre Daniel, quer dizer, quando o Velho Testamento é mencionado, pessoas, acho que alguém menciona Daniel. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe o que a gente sabe a respeito dele pelo livro que ele escreveu. Durante muito tempo,
Daniel diz coisas tão impressionantes sobre os reinos que se seguiram ao reino babilônico, quer dizer, as profecias dele, que a gente, durante muito tempo, havia gente defendendo que o livro de Daniel foi escrito já no Novo Testamento. Na época do Novo Testamento. Na época do Novo Testamento, e que aquilo ali é alguém se fazendo passar por Daniel. Mas quando eles acharam os escritos de Qumran, para quem não sabe, Qumran é uma cadeia de montanhas colada no Mar Morto, né? Colado no Mar Morto, e ali encontraram uma série de cópias de livros da Bíblia. São as melhores cópias que a gente tem, são as de Qumran. Produzida provavelmente pelos essênios, né? Exato. E eles foram, e lá se encontrou uma cópia de Daniel que se estima que seja 300 anos antes de Cristo. Então caiu por terra, ninguém mais defendeu a ideia de que foi escrito só depois. Então, na realidade, Daniel é um livro impressionante pela forma como descreve tudo que acontece depois e em detalhes. Então, mesmo assim, Daniel não é considerado, apesar de ser um dos profetas menores, ele não é considerado um livro profético, porque ele tem muita coisa de história também. Mas também não é um livro de história, porque tem muita coisa profética. Então, na realidade, Daniel é um livro sobre Daniel. E todas as coisas que ele nos apresentam são sobre a experiência dele com Deus. Mas quando você não diz que não é considerado um livro profético, ele não era considerado profético por quem? Ele não, por causa que os livros proféticos são do tipo, o Senhor, assim falou o Senhor. Não existe Isaías, assim. Jeremias. Isaías, não existe nenhum assim falou o Senhor no. O livro de Daniel é aceito pelos judeus? Claro. Eles aceitam como livro. Eles aceitam como. Do cânone deles, do né? cânone deles, fazia parte. Mas não era considerado por eles livro profético. Pois fosse, mas ele não é como os outros livros proféticos. Ele é bem diferente. Então, a gente vai pensar em Daniel em termos do livro dele. Então, logo no início, a gente fica sabendo que Daniel e os amigos dele eram todos da linhagem real. Então, Daniel era um cara culto. A condição para servir lá na corte de Babilônia é que ele fosse um cara de boa aparência. Então, ele tinha boa aparência, tanto ele quanto os amigos dele. Reino do Norte ou Reino do Sul? Hã? Daniel era do Reino do Norte ou do Reino do Sul? Não, Daniel, ele é de uma época em que só existia o Reino do Sul. Ah, é. Porque o Reino do Norte já tinha sido levado pelos... Em 720 a.C. foram levados pelos persas. E Daniel é da época... Ele foi levado para Babilônia em 605. Já não existia o Reino do Norte. Já não existia o Reino do Norte há 120 anos. Então ele era de Judá. Ele era de Judá. E ele e os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, eram todos da corte. Então eram toda gente de linhagem real, de boa aparência, que foram lá para servir na corte, levados especificamente com essa finalidade, numa época em que não havia muita beligerância entre Israel e entre Judá e Babilônia. Beligerância, para quem não sabe o que é. Ainda não tinha havido nenhuma guerra entre eles. Tá? As guerras vieram depois. Por enquanto, eles... não tinha atrito. Porque eles foram herdados, porque na realidade nós estávamos desde Josias, Israel tinha caído nas mãos do Egito. Então, quando o Egito foi derrotado pelo Babilônia, os babilônios herdaram Israel, herdaram Judá. Então, Davi foi levado nessa condição de... Davi não, Daniel. Daniel. Ele foi levado nessa condição e não havia nenhuma guerra entre eles ou coisa do gênero. Foi levado pacificamente no ano 605 a.C. Então ele é da primeira leva de pessoas que foi levado para a Babilônia. Bom, e ali a condição era que ele tinha que aprender a língua para poder servir na corte. Então ele ia ter 3 anos de aprendizado de língua antes de comparecer diante de Qual era o idioma da Babilônia? Nabucodonosor. Eles falam o idioma que depois Israel voltou falando, que é o aramaico.
Bom, de qualquer maneira, ele começou a aprender aramaico. E um ano depois, a Bíblia nos fala lá, já no primeiro capítulo de Daniel, que houve aquela questão com Os alimentos. Não, primeiro houve a questão dos alimentos, que, vamos dizer, ele não quis comer Das iguarias do rei. das iguarias do rei, quis continuar a comer de acordo com o rígido cardápio judaico, e Deus abençoou e ele caiu nas graças do cozinheiro e ficou lá comendo. E Deus fez com que ele se parecesse melhor do que todos os outros, comendo coisas saudáveis. Mas logo depois, Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com o sonho. Chamou todo mundo, disse os magos dele, disse: olha, eu tive um sonho e eu preciso saber a interpretação. E para ter certeza que a interpretação estava correta, ele não contou o sonho. Ele disse: olha, vocês vão me contar o sonho e a interpretação. E a interpretação. Aí ajudou, né? Bom, o resultado disso é que ninguém saiu do zero, né? E aí ele mandou matar todo mundo, e entre os magos estava lá Daniel e os amigos dele, que iam morrer também. Aí Daniel pediu para ter uma entrevista com o rei, isso depois de um ano só, já devia falar razoável aramaico, e aí foi lá e disse ao rei que ele precisava de um tempo, porque o Deus dele podia revelar qual foi o sonho. E o rei concordou, e ele então foi lá orar com os amigos dele, pedir clemência a Deus e pedir a revelação de qual sonho. E Deus deu a ele tanto a revelação do sonho... Deve ter sido uma reunião de oração fervorosa essa, sem misericórdia. Bom, era uma reunião de desespero, né? Porque se Deus não atendesse, eles morriam. Mas, de qualquer maneira, Deus atendeu, e com isso, então, ele ficou sabendo não só o sonho, como a interpretação que Deus também deu a ele. E era um sonho fantástico, porque, na realidade, eu já devia estar virando minhas páginas aqui, já fiquei bem atrás. Mas o que acontece é que Deus mostrou a ele todo simbolicamente de um sonho, todos os reinos que iam suceder o dele. Então, já nessa época, ele falou sobre 5 reinos. O primeiro era a Babilônia, que era representado pela cabeça. Depois vinha o reino Medo-Persa, que era todo de prata. Depois vinha o reino... Império Romano? Grego. O reino grego de Alexandre, que era de bronze. E finalmente vinha o reino, porque o 5º reino é diferente. Finalmente vinha o reino do Império Romano, que era misturado de barro e ferro. Para quem não sabe, a gente está conversando sobre Daniel. É porque eu só coloco depois o nome no Instagram. Então estamos conversando sobre o personagem bíblico Daniel. Aí ele falou sobre o romano, mas sem identificar que seria Roma, né? Isso a gente entende depois. Bom, ele vai ficar claro daqui a pouco. Agora, depois disso, ele disse que haveria um 5º reino, que ia ser um reino eterno, que ia durar para todo sempre. E nós sabemos que reino é esse que veio na época de Roma, né? Então, já no primeiro capítulo está se falando sobre a vinda de Jesus Cristo indiretamente, não entra em detalhes, não fala de absolutamente nada, mas para nós que viemos depois está claro. Sim. Aí vem o capítulo 2 de Daniel, que tem um evento que ocorre, vamos dizer, um ano depois, um ano mais tarde. E aí, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Esse já é o capítulo 2 do que eu falei antes. Então eu tenho que ir agora para o capítulo 3. No capítulo 3 a gente tem a história dos amigos de Daniel. Antes da gente falar da história dos amigos, eu imagino que o Nabucodonosor ficou muito impressionado com a precisão e sabedoria de Daniel, né? Tanto que ele acabou com o treinamento. O treinamento, depois de um ano para Daniel e os amigos dele, acabou. Ia durar 3, né? Ia durar 3, ele já com já botou os 4 trabalhando.
E Daniel ocupava um cargo importantíssimo. O que deve ter deixado o pessoal da nobreza de bastante lá incomodado, né? Sim, mas ele ter um cara que tem a sabedoria de mostrar a ele tudo que aquele... Porque não era um sonho só que ele interpretou, é um sonho que ele sabia qual era. Então, aquele sonho, ele tinha absoluta certeza que a interpretação era aquela, porque ele ficou sabendo, através de Daniel, também qual era o sonho. Então ele tinha comprovação absoluta de que aquilo ali, Daniel era um cara diferente. Não tinha trambique naquele negócio. Então, embora Daniel tenha dado a Deus toda a honra e glória, na realidade, para o rei, Daniel era o máximo. Então Daniel ocupa um cargo fantástico. Bom, aí vem os amigos dele, todos colocados em posições estratégicas também, graças a Daniel. E aí o rei, que é um cara extremamente vaidoso, mandou fazer uma estátua de 25 metros de altura que todo mundo devia adorar. Então a estátua estava pronta, tinha o dia da inauguração e nesse dia de inauguração todo mundo tinha que se dobrar diante da estátua. Agora, dizer para um judeu que ele tinha que se dobrar diante de qualquer coisa que não seja Deus... É impossível. É impossível. Inadmissível. Bom, judeu sério, que a maioria deles se dobrou. Mas Ananias, Azarias e... Como é o nome do outro? Esqueci. Misael, eles não se dobraram. E o rei já tinham trocado de nome, inclusive. Chamavam-se Mesaque, Sadraque e Abednego. Qual era o nome de Daniel? Belsazar? Belsazar, isso. O nome babilônico dele, né? É isso. Bom, de qualquer maneira, eles foram trazidos perante o rei ficou irritado e disse para eles que queria dar uma segunda chance a eles, dadas as circunstâncias, mas que eles tinham que se dobrar sim. E eles, então, educadamente disseram que, infelizmente, eles não podiam fazer isso porque eles não podiam se dobrar diante de ninguém que não fosse o Deus deles. E ele ficou muito mais irritado ainda, mandou esquentar uma fornalha 7 vezes mais do que o usual. O pessoal que os amarrou e jogou dentro da fornalha morreu, de tão quente que estava, queimado de tão quente que estava, e eles não morreram. Deus os preservou. Então, na realidade, o evento é para a honra e glória de Deus, porque o rei teve a oportunidade de ver o anjo lá dentro da fornalha com eles. Há quem diga, inclusive. Há quem diga que era o próprio Jesus, mas não vamos especular aqui sobre o que a Bíblia não diz. Amém. E, na realidade, o bom disso tudo foi o rei reconhecer que o Deus de Daniel é um Deus que está acima de todos os deuses e acima de todos os reis. E por causa disso, eles foram ainda mais exaltados. Mais exaltados no reino dele. Bom, aí então temos... Esse foi o 3º capítulo. E aí, quantos capítulos tem o livro de Daniel? Tem 12. Há quem diga, inclusive, que você pode dividir o livro em 2 partes, né? Sim, tem metade do livro é história, metade do livro é profecia. Okay. Tem gente que gosta de dividir em 4 capítulos e o resto como se fosse parcialmente profecia, mas é mais ou menos meio a meio. Tá? Bom, de qualquer maneira, Daniel 4 traz um testemunho do próprio Nabucodonosor. Então ele tem outro sonho. E dessa vez o sonho dele ele não entende, e ele pede então aos seus magos que o interpretem. Eu não sei nem porque que ele perdeu tempo. Primeiro levou para os magos babilônicos, para variar não puderam fazer nada por ele. E ele então mandou chamar Daniel, e Daniel, Deus deu a ele a interpretação do sonho, mas ele já, a essa altura do campeonato, a gente vê que Daniel se afeiçoava das pessoas a quem ele servia. Então ele não servia a Nabucodonosor porque ele era obrigado a servir. Ele realmente gostou dele. E quando ele viu que a profecia era contra ele... Eu sei. Não, tá desligado, filho. Quando ele viu que a profecia era contra ele, ele ficou meio
em dificuldade de interpretar, mas o rei pediu, não, me diz exatamente o que você viu. E ele tinha visto uma árvore, que era uma árvore da qual se alimentava toda a terra, mas que um anjo mandava cortar. E mandava que ela fosse derrubada, mas que se deixasse a raiz. E que ela ia voltar a crescer depois, mas ela ia ficar durante 7 tempos, ela ia ficar derrubada. Bom, aí Daniel explicou para ele que aquilo ali era Deus dizendo que a soberba dele tinha sido muito grande e que Deus queria que ele se humilhasse. E que por causa disso ele ia passar por esse período em que ele ia perder a sanidade e ia se comportar como se fosse um animal. Como é que o rei recebeu essa informação? Bom, o rei recebeu com descrédito. Queria passar como um animal e realmente passou-se um ano, não aconteceu nada. Então ele já estava tranquilo. Achou que já tinha... em relação a essa profecia, quando um belo dia, ele andando pelo palácio, estava olhando lá, o palácio de Babilônia era uma das grandes maravilhas do mundo, né? Do mundo antigo. E ele estava lá elogiando o palácio e dizendo que aquilo ali era obra da mão dele, que ele era o grande rei que tinha conquistado tudo e que tinha feito tudo aquilo, quando de repente ele ouviu uma voz e disse, olha, o seu reino passou. E aí ele caiu de 4, literalmente. Como um cachorro. Como um cavalo ou como um boi, e começou a comer capim. E passou 7 tempos, a Bíblia não diz que eram 7 tempos, pode ter sido 7 dias, pode ter sido 7 semanas, a gente não sabe exatamente, mas não deve ter sido muito tempo, porque não há registro histórico de que outro rei tenha reinado no lugar dele. Então eu diria que ou é 7 dias ou 7 semanas no máximo. E durante esse período, então, ele realmente comia capim. Mas passados os 7 tempos, voltou-se toda a sanidade mental dele, porque Deus assim fez, ele voltou a ser exatamente como era, com a diferença de que ele soube que, na realidade, quem reina não é ele, quem reina é Deus. Amém. E o texto bíblico que Daniel registra, das palavras de Nabucodonosor, realmente devem ter deixado Daniel e Deus muito satisfeitos, porque ele realmente diz coisas maravilhosas sobre Deus e reconhece todas as limitações dele. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a essa altura do campeonato Nabucodonosor era um convertido. A gente realmente se pensa hoje em dia em termos de conversão, aceitar Jesus, mas no Velho Testamento não era muito diferente. Era reconhecer que Deus reina, reconhecer a soberania de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, fazia parte do que muito se parece com receber Jesus hoje em dia. Hoje em dia, pela graça, no Velho Testamento era pela lei, mas o relacionamento das pessoas com Deus era muito parecido. A gente tinha que se parecer com Jesus mesmo no Velho Testamento. Quer dizer, Jesus não existia, mas o personagem de comportamento que agradava a Deus já estava bem descrito no Velho Testamento. Então a legislação já mostrava como deveria ser esse cara que ia se parecer com Jesus. Bom, no capítulo 5, nós temos um evento já com Daniel fora do riscado. Já tinha morrido Nabucodonosor, já tinham morrido os 2 descendentes seguintes, e nós tínhamos um rei chamado Nabonide, que não estava em Babilônia. Ele tinha viajado por algum motivo, talvez por motivo de guerra, mas dizem que ele era mais do tipo procurar satisfação pessoal e ele divagava sobre coisas da mente. Então no lugar dele estava o filho dele, Belsazar, estava reinando. E a essa altura do campeonato, o reino de Babilônia já tinha enfraquecido muito. E a gente sabe, pelos registros bíblicos e pela história, que as tropas medo-persas
estavam tentando invadir Babilônia. Mas os muros de Babilônia eram inexpugnáveis para a época. Então eles estavam razoavelmente protegidos. A Bíblia nos diz, não diz explicitamente como foi, mas nós sabemos pela história como foi, mas a Bíblia nos dá a entender que eles desviaram as águas que passavam por debaixo do muro e entraram por baixo do muro. Então a gente tem textos bíblicos que se aproximam com isso. E o fato é que... Mas isso foi bem depois de Daniel ter morrido já, inclusive. Não. Daniel viveu isso tudo. Agora, Daniel não estava mais no reino. Depois de Nabucodonosor, ele não estava servindo a Belsazar. Então, enquanto Belsazar mandou trazer todas as taças do templo para uma festa que ele estava realizando naquela noite, eles estavam lá festejando quando uma mão começou a escrever na parede dizendo alguma coisa que eles não entendiam. E eles ficaram, a Bíblia diz que ele tremia nas pernas de maneira que ele nem em pé conseguia ficar, o Belsazar. E eles então mandaram chamar Daniel, porque ouviram dizer que ele tinha sabido interpretar sonhos. Se ele sabia interpretar sonhos, talvez ele pudesse saber o que estava escrito ali. Mene, tekel, ufarsin. Então, na realidade, ofereceram a ele muito dinheiro, roupas finas, terceira posição no reino. Primeiro era Nabonide, segundo Belsazar, terceiro seria ele. Mas ele então disse que não queria nada daquilo, que ele não ia tomar parte no reino, mas queria interpretar o sonho. E disse para o rei então que ele tinha sido pesado na balança e achado em falta, e que naquela noite mesmo ele morreria. E obviamente eles não acreditaram em nada disso, a festa continuou, mas Daniel, naquela noite a gente sabe que os medos entraram em Babilônia, passando por baixo do muro, porque eles desviaram o rio Eufrates, que cruzava a cidade, e com isso então eles conseguiram rapidamente dominar a cidade. E mataram o rei e todos os oficiais dele. E Daniel? E Daniel, surpreendentemente, foi chamado para ser assessor de Ciro. Ciro era o rei persa que tinha invadido. E ele ficou sendo... Tem coisas que a Bíblia não diz, mas que são mais ou menos óbvias. Não havia nenhum motivo para Ciro ter pelo Deus de Israel a admiração que ele tinha, a não ser que alguém tenha mostrado a ele que tudo aquilo que ele tinha dito, inclusive o nome dele, citado 200 anos antes por Isaías, tudo aquilo era conhecido. Então nós estamos a essa altura do campeonato no ano 530 a.C., no ano 730 a.C., Isaías estava escrevendo sobre Ciro, nominalmente chamando de Ciro, Kurosh. E o Kurosh está lá citado como servo dele, embora ele não me conheça. E tudo isso Daniel tinha cópia, e certamente mostrou isso a Ciro. Então Ciro, a gente sabe, a gente está aqui especulando, mas especulando como numa base que chama a atenção a admiração que Ciro tinha pelo Deus de Israel, a ponto dele libertar os judeus e ter pago pela construção do templo lá em Israel. Então, na realidade, isso tudo é graças a Daniel, não tem outro por trás disso. E aí Ciro não ficou em Babilônia, quem ficou foi como é que era o nome dele? Esqueci. No lugar de Ciro? Não, comandando em Babilônia. Não me lembro. De qualquer maneira, Daniel ficou sendo o cara que estava ali com ele, certo? Certo. Bom, e aí então ele, a essa altura do campeonato, já devia ter uns 80 anos, Daniel, e ele ficou reinando, ficou sendo um dos 3 presidentes, junto com os outros
os outros medo-persas que estavam reinando junto. Então, mas o trabalho de Daniel foi tão melhor que dos outros dois que o cara que estava lá dirigindo Babilônia resolveu colocá-lo como presidente geral. E isso trouxe... Que idade tinha Daniel já nessa época? 80 e poucos. Eita, viveu bem. Bom, e aí então o que aconteceu é que eles começaram a verificar que a vida de Daniel não era difícil de arranjar alguma coisa para falar mal dele, porque ele era tão fiel, ele era tão honrado em tudo que ele fazia, que viram que a única maneira deles conseguirem pegá-lo seria pela lealdade dele ao Deus dele. E aí então Daniel conseguiram que o rei decretasse que se alguém durante 30 dias adorasse ou pedisse, orasse a qualquer um que não ao rei, que ele deveria ser jogado na cova dos leões. E a gente conhece bem a história. Daniel não se acovardou, ele continuou sendo fiel a Deus e continuou se ajoelhando junto à janela voltada para Jerusalém, e foi exatamente ali que ele foi encontrado e denunciado. E aí o rei reconheceu que realmente aquilo tinha sido uma armação e que o nome do rei era Dario. E Dario então reconheceu que aquilo também fora culpa dele, que ele tinha sido soberbo de não entender qual era a dos caras que estavam querendo que só se orasse para ele, que aquilo era uma armação. Mas de qualquer maneira ele não pôde deixar de jogar Daniel na cova dos leões, porque ele tinha escrito, decretado que assim seria. E ele tinha que honrar o próprio decreto. Ele tinha que honrar o decreto dele. E assim ele desejou a Daniel que o Deus dele o livrasse dos leões, mas foi embora triste porque não acreditava que isso fosse acontecer. Mas a gente sabe que Deus foi fiel, ele levou em conta, recompensou a fidelidade de Daniel fechando a boca dos leões. E a gente pensa nas muitas situações que a gente passa e pela falta de fé que a gente tem, a gente não é abençoado como Daniel foi. A situação era incrível. Quem que podia imaginar ser jogado na cova dos leões e não ser comido por eles? Mas Daniel foi jogado ali e saiu ileso porque ele resolveu confiar em Deus. Então, a gente se parecer com Jesus... Mas ele não sabia que ia ser liberto, né? Que ia receber livramento. Ele foi disposto a morrer na boca dos leões. Sim, a gente nunca sabe quando é que Deus vai atender nossas orações, quando é que não vai. Mas a gente tem um Deus que vai fazer o que é melhor para a gente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se o meu bem é eu morrer e ir para o céu, então esse é o meu bem. Se o meu bem é ter um livramento sensacional, como o de dele poder dormir encostado nos leões porque eles não eram inofensivos, só para ele. Isso é realmente uma bênção para ele. Mas para nós o livramento de Daniel é espetacular, né? Então nós vemos que mais esse tremendo livramento de Daniel. Então aí termina a primeira parte do livro dele. Com as histórias. E aí Daniel passa a funcionar como profeta daí para frente. E como profeta, Daniel também teve realmente coisas sensacionais em termos das coisas que ele contou. Eu não vou entrar em todas as profecias de Daniel, senão a gente não dá tempo aqui hoje. Em 20 minutos ainda. 20? 20. Errou aqui. 20 minutos. Mas de qualquer maneira, a gente pode olhar rapidamente. Daniel, no 7º capítulo, ele tem uma visão sobre os diversos reinos. E é parecido com o primeiro, mas nesse aqui, ele vê 4 animais. E o primeiro era representativo do Império Babilônico, era um leão com asas de águia, e esse leão então cede lugar para um urso.
E o urso tinha uma ferocidade muito grande, que simbolizava o Império Medo-Persa. E o terceiro animal era um leopardo, que representava o Império Grego, e que ele tinha 4 cabeças, que eram os 4 generais em que o Império foi dividido. Mas começou com Alexandre, que era uma cabeça única, depois substituído por 4. E finalmente tinha um 4º animal, que não foi identificado por Daniel, mas que tinha um aspecto, ele dizia que tinha um aspecto terrível e com presas de ferro, e que a gente identifica facilmente com Roma. Então a visão de Daniel do capítulo 7 é uma visão sobre esses animais. Quer dizer, ela é uma visão em princípio óbvia, mas o 4º império, ele fica um pouco complicado para a gente, porque ele, na realidade, a gente vê que ele se desmembra de alguma maneira, e aqui não está claro como é que ele é desmembrado. Mas, de qualquer maneira, a gente tem no capítulo 8 uma nova profecia para Daniel, em que o 2º e 3º reinos mundiais, que eram o urso e o leopardo, dessa vez eles são identificados nominalmente pelo anjo Gabriel, que veio dar a ele a visão. Então ele diz para eles que são os medo-persas e os gregos. Então Grécia nem existia ainda nessa época, e Daniel já está falando sobre isso no reino dele. Bom, desculpe, na profecia dele. No capítulo 9, nós temos a profecia mais marcante de Daniel, que é a profecia das 70 semanas. E essa profecia, ela marca a data da morte de Jesus Cristo. E isso é o que faz com que essa profecia seja tão impressionante, porque durante a primeira semana, deixa eu ver exatamente aqui, para não dizer bobagem, já eram passados cerca de 12 anos depois daquele. Quer dizer, Daniel já estava com a idade de uns 90 anos a essa altura do Depois da campeonato. invasão Depois da invasão do Dario. Já estava com 90 e poucos anos. E ele fala então dessas 70 semanas, e deixa eu ver o que ele diz aqui. Uma perguntinha. Tem um caso em que ele passou determinado tempo orando para receber uma resposta, e houve uma luta, né, uma luta espiritual enquanto ele ficou aguardando essa resposta. Sim. Isso é depois desse momento em que você está falando, ou é antes? Eu acho que é antes, e eu não falei sobre isso, mas é uma boa coisa para se falar. Daniel era um homem de oração, a gente já tinha visto isso. Exato. E ele fica realmente durante algum tempo orando. Foram 21 dias. 21 dias, e aí então o anjo chega e diz: olha, desde o princípio eu ouvi a sua oração e eu quis atendê-la, mas Satanás estava me impedindo. Mas aí chegou o anjo querubim e me livrou das mãos dele, e eu pude vir. E eu estou aqui porque você é muito amado. Então Deus declara o amor dele a Daniel através do anjo. Isso é muito tremendo. Agora, tem gente que usa essa história para fazer doutrina de batalha espiritual, o que é ligeiramente complicado. Olha, existe batalha espiritual. Certamente, mas não existe essa organização de batalha espiritual do jeito que tem gente do que jeito né? que as pessoas gostariam que tudo fosse organizadinho, tivesse métodos, etc, etc. Não é assim. Quem dita o rumo da batalha é o Espírito Santo, e a gente, nas mãos dele, trabalha eficientemente, deixando que ele faça as coisas. Eu gosto de pensar que a maior batalha espiritual que acontece dentro de mim, né? E que se eu for obediente, né, o Senhor vai fazer o que ele promete. E se eu não for obediente, talvez não. Mas voltando aqui para a nossa profecia das 70 semanas,
A profecia dizia que seriam 7 semanas até que Jerusalém tivesse sido reconstruída, e essas semanas são semanas de anos, tá? Então seriam 49 anos até que Jerusalém fosse reconstruída, e realmente foi esse o tempo que levou para a reconstrução da cidade. E depois haveriam mais 62 semanas até que o Messias entrasse em Jerusalém, e que logo depois ele seria morto. Então o edito real para a reconstrução de Jerusalém foi proclamado por Artaxerxes no ano 445 a.C. Não há registros oficiais da data, mas é possível e provável que tenha levado cerca de 49 anos para a conclusão da obra de reconstrução do muro de Jerusalém. Depois disso, utilizando os anos de 360 dias, a gente chega com Jesus entrando em Jerusalém no ano 32 depois de Cristo. E associado ao cumprimento, a gente sabe que Jesus não nasceu no ano 0. Hoje em dia a gente sabe que a história, Jesus nasceu um pouco antes do ano 0. Então ele já tinha uns 33 anos pelo menos nessa época. Então a gente vê que os números casam muito bem com a morte de Jesus prevista aqui. E a gente fica sabendo que vai haver mais uma semana, só que essa semana a gente sabe que ela está defasada em relação às outras. Então essa semana é a semana apocalíptica, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, mas que vem por aí. Mas o fato é que Daniel, aqui no capítulo 9, realmente a forma como ele é capaz de definir Jesus muitos anos, quer dizer, quase meio século, são quase 5 séculos antes, com antecedência, é fantástico, né? Então, realmente, fora de série. Bom, o capítulo 11 de Daniel, ele é tanto vai e vem de guerras, porque ele está falando sobre as guerras entre os diversos reis descendentes de Alexandre. Alexandre, o reino dele foi, quando ele morreu, o reino dele foi dividido em 4 partes. E as 4 partes não se entendiam. Então há muitas guerras, e especificamente nós temos Daniel falando das guerras que diziam respeito ao Oriente Médio, a Judá. E isso é o capítulo 11. E finalmente o capítulo 12 nos fala então sobre... acho que é aqui que o anjo fala sobre como ele amava Daniel. Acho que é no último capítulo. É no último? Mas de qualquer maneira, no último capítulo, Deus diz para Daniel que a informação que ele tem está selada e que ainda não é para aqueles dias. Que é o que se associa com o toque da última trombeta, né? É o que se associa com o toque da última trombeta, mencionado por João no Apocalipse. Que ainda está longe. Mas ele fala da mesma última semana aqui, no último capítulo de Daniel. Então, Daniel, eu diria que quem quer estudar Apocalipse tem que estudar Daniel, é inevitável. Daniel é o livro mais completo do Velho Testamento em relação ao Apocalipse. Então eu escrevi um livro sobre Apocalipse e eu acho que falo mais sobre Daniel do que sobre Apocalipse. Estou exagerando um pouco. Mas de qualquer maneira, o fato é que Daniel é um cara que ele sabe tudo do Velho Testamento, ele tem a visão completa. Deus deu a Daniel informação que não deu a Moisés. Então, embora Moisés tenha sido o cara de maior intimidade com Deus no Velho Testamento, Daniel foi o cara a quem Deus fez as maiores revelações. Então, eu acho que se há um exemplo de alguém que se parece com Jesus muito no Velho Testamento, esse é Daniel. Porque Daniel realmente é notável, e a gente pode dizer que Daniel se pareceu com Jesus. E longe de ser só um exemplo, ele tem que ser um estímulo para a gente. Todos nós queremos
servir a Deus como Daniel e outros. A gente não pode se enganar e achar que servir a Deus é um negócio só de honra e glória. Daniel passou por grandes apertos, grandes aflições, né? Grandes aflições, e qualquer um que queira servir a Deus também vai passar. Não tem jeito disso não acontecer. Porque a gente só olha para os brilhos da história. A gente, né? só olha para o lado brilhante da história. Mas a gente é provado. Moisés passou por épocas muito difíceis e a intimidade teve um preço muito grande para ele. E com Daniel não foi nada diferente. Mas olha, não existe nada mais gratificante nessa vida do que a gente servir a Deus. Quando a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa espetacular e que não é a gente que está fazendo, é Deus que está fazendo através da gente, isso dá uma sensação a gente impressionante. A gente sabe que realmente vale a pena e que quem tem que ser glorificado nisso é o Senhor. Amém. É Ele que faz. E esse é a grande vantagem de Daniel, é que em tudo ele sabia quem tinha que ser honrado, tanto ele quanto os amigos dele. Então realmente ele é um servo notável e fantástico. Então não causa nenhuma admiração o fato de Deus mandar dizer para ele que ele o ama, porque ele, na realidade, ele diz isso para todos nós, que Deus amou o mundo, e o mundo não é o mundo em geral, o mundo é cada um de nós. Ele ama todo mundo de tal maneira que ele deu Jesus. Mas não fica por aí. Ele quer que a gente ame de volta. E a gente amar de volta é absolutamente necessário para a nossa salvação, porque esse é o critério dele para conhecê-lo. Para a gente conhecê-lo e amá-lo. A gente não pode dizer que ama a Deus e não obedece a Ele. Isso é bobagem. Se a gente ama, a gente obedece. Se a gente não obedece, a gente não ama. Isso é ponto pacífico. Agora, quanto mais a gente o amar, quanto melhor a gente servir, mais confiável a gente é. E aí mais ele usa a gente. E se mostra a gente, se revela a gente. E ele se revela a gente. Então, na realidade, é um reino onde a gente vale a pena investir nele, porque o retorno é fantástico. Não que a gente faça por esse interesse, né? Não, se a gente fizer por esse interesse, a gente não está cumprindo o propósito. Não tem recompensa. Não tem recompensa. Então, realmente, Daniel é um cara que foi ensinado a amar a Deus e amou Deus até o final, e tudo que ele fez foi muito bem feito. Então dá gosto de ver servos de Deus que dão o exemplo que Daniel deu. Mas ele esteve disposto e entrou na cova, né? Uhum. Ele foi sabendo qual poderia ser o destino dele. Isso sabia, mas da mesma maneira os outros três entraram no fogo sabendo que podiam queimar. Eles falaram isso pro Nabucodonosor, inclusive, né? O nosso Deus pode nos livrar. Mas se não livrar... Mas mesmo que ele não faça, de qualquer maneira, a gente não vai... Não abre mão. Impressionante. A gente vai servir. Então, distante da nossa realidade de fé, né? É distante da nossa realidade de fé, mas absolutamente necessária que a nossa seja como a dele, e não que ele se pareça com a gente. Amém. A gente que tem que entrar no padrão dele. A gente é que tem que entrar no padrão Daniel. Então, a gente está cheio de problemas, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem coisas que está aí pedindo a Deus e parece que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo e Deus tem o tempo dele de responder. Não importa se as coisas estão indo mal, o fato mal é que aos nossos olhos, né? Mal aos nossos olhos, Deus tem o tempo dele e pode ser que a vontade dele não seja nossa. De qualquer maneira, ele vai fazer o que é melhor para a gente, como Amém. fez sempre o que era melhor para Daniel. Amém. Então a gente tem em Daniel, talvez no Velho Testamento, o exemplo mais enfático de alguém parecido com Jesus e de exemplo de como a gente tem que ser na nossa vida do dia a dia. Amém. Ok? Vamos orar com o pessoal, Débora. Já temos 5 minutos para isso. Vamos orar. Muito bem. Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel. E isso
é um fato, porque isso faz parte da natureza que o Senhor tem, faz parte do caráter divino, e nós sabemos disso, mas é absolutamente necessário a gente pedir desculpas pela quantidade de vezes e pedir perdão porque a gente não confia no Senhor. O Senhor é fiel, significa que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu. E tudo que o Senhor disse que faria para aqueles que fossem fiéis ao Senhor, que servissem, o Senhor sempre fez, o Senhor sempre cumpriu. E às vezes, em muitos casos, melhor era a gente ir para casa. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele entrou numa terra muito melhor e teve a morte mais tranquila que alguém podia imaginar, que é simplesmente agora você está morto. E realmente ele entrou numa terra muito melhor do que a terra prometida. Talvez ele não tenha sentido assim na época, mas o Senhor sentiu. Então o Senhor o levou para casa. E nós sabemos que o Senhor age assim, o Senhor é fiel conosco. O Senhor sempre nos atende no que é melhor para a gente, porque essa é a promessa e nós temos que confiar nela. Amém. E para isso é absolutamente necessário que a gente cresça até a estatura do varão Amém. perfeito. E Amém. O varão perfeito é Jesus. Amém. E nós queremos te louvar e bendizer pelo exemplo maravilhoso que Ele deu para a gente, mas muito mais ainda pela salvação que o Senhor nos deu através dele. E com isso agora, adotado como filho de Deus, a gente realmente tem outro status. Nós somos filhos do rei. Então, como príncipes que o Senhor nos fez, nós confiamos que o Senhor vai dar a cada um de nós aquilo que o Senhor prometeu. Por isso nós queremos te louvar e bendizer. E ao mesmo tempo, dá ao teu Espírito a liberdade que é necessária para que ele possa direcionar as nossas vidas e transformá-las naquilo que o Senhor quer que a gente seja. Que a gente esteja sempre disposto a obedecer, disposto a ouvir o que o Senhor tem para dizer e sempre atento àquilo que o Senhor nos diz, para que a gente nos diz no ouvido, nos diz através da palavra, nos diz através de outros irmãos, mas o Senhor fala conosco das mais diversas maneiras. Amém, e Paizinho. nós te louvamos e bendizemos por isso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, queridos, por terem passado essa horinha com a gente. Espero que você tenha sido edificado pela história de Daniel. Boa noite, viu? Boa noite. Um beijo.